Oi, 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 pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Animados para a nossa aulinha de hoje? Para quem não me conhece, meu nome é Lohane, tá? Professora aqui da Monster. Vou dar uma aulinha para vocês agora dessa coisa aqui sensacional, gente. Concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, tá? Não é porque a gente é daqui de Minas, não, mas uma das polícias mais respeitadas e estimadas do nosso Brasil, tá? É um concurso que ainda não foi lançado, tá? Vocês veem aqui que é um concurso que está previsto. Então, tem muitas coisas, né? Como, por exemplo, aqui, vagas a definir. Os cargos que vêm para o nosso concurso são os de soldado e de oficial. A banca é a CRS, que é o Centro de Recrutamento e Seleção, é uma banca da própria PM, tá? É uma banca interna. A escolaridade dos concursos aqui da PM é sempre nível superior, tá? Nossos concursos de soldado e oficial são sempre nível superior. Aí aqui o soldado pode ser qualquer área e o oficial tem que ser bacharel em direito. O oficial tem que ser bacharel em direito. Tá bom? Muito atrativo, vamos combinar os salários. A remuneração do soldado é de R$ 3.962,23 e do oficial R$ 6.519, tá bom? Aqui a gente, né, trouxe essa informação para vocês que, segundo o coronel da PM, né, a corporação tem discutido com o governo um projeto de reposição dos quadros da PMMG de forma que sejam incorporados 2.400 novos policiais por ano, tá? A fonte é a Assembleia Legislativa, que vocês estão vendo aqui. Muito importante isso, né, gente? Porque é relevante para a gente saber que a polícia vai estar sempre abrindo concursos, né? Então, né, não percam aí a esperança caso não seja, né, na primeira tentativa. Hoje a gente vai fazer uma aula aqui de resolução de questões, tá certo? Então, trouxe aqui algumas questões, são todas de direito penal, tá? Vamos lá, então. Analise as assertivas abaixo com relação ao Decreto-Lei 2.848 de 1940, Código Penal. Primeira assertiva. O crime de estelionato, sendo a vítima maior de 70 anos, se procede mediante representação. Segunda assertiva. Configura-se crime de perseguição, tipificado no Código Penal, a conduta de perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A assertiva número 3 nos diz: dentre os conceitos, a expressão casa também compreende o compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Assertiva número 4. O crime de feminicídio tem a pena aumentada de 1/3 até metade quando cometido nos 6 meses posteriores ao parto. Com relação às assertivas, marque a alternativa correta. Como vocês podem ver aqui, a questão ela é tão bacana que ela nem pede para você falar que A1 e A2, ou A3, A4, A1 e A3, qual que está certa, não. Ela fala, uma assertiva está correta, duas assertivas estão corretas, três assertivas estão corretas, ou todas as assertivas estão corretas. E aí, o que vocês acham? Conta para mim.
Resposta letra B, tá? E por quê? Vamos lá, que agora a gente vai adentrar aí para ver qual assertiva que está correta, qual assertiva que não está correta. O crime de estelionato, sendo a vítima maior de 70 anos, se procede mediante representação. Tá errado, tá? Tá errado porque não é mediante representação, tá bom? Tá lá no artigo 171, no parágrafo 5º, no inciso 4, tá bom? Somente se procede mediante representação o crime de estelionato, salvo se a vítima for maior de 70 anos, tá? Tem alguns outros casos, mas o caso do maior de 70 anos não vai ser mediante representação, tá bom? Então, essa aqui, ó, tá errada. Vamos para a segunda. O crime de perseguição. Ô, gente, engraçado, porque quando eu fui olhar essas questões, eu vi uma pessoa que falou assim, nossa, eu errei essa questão porque eu não sabia que existia crime de perseguição. Pois é, gente, existe o crime de perseguição, tá? E o crime de perseguição tá lá no artigo 147, tá? 147A. Nossa, mas esse 147 ficou muito bom. Artigo. Caneta. Para com isso. Artigo 147A. Muito bem. Deu para ver? Então, estamos descobrindo. Não, mentira. Tenho certeza que vocês aí, aluno monster, já sabem que existe o crime de perseguição, tá bom? Então, essa aqui tá certa, tá? A assertiva 3 nos fala, dentre os conceitos, a expressão casa também compreende compartimento não aberto público onde alguém exerce profissão ou atividade. Essa aqui também tá certa, tá, gente? Essa denominação de casa, ela tá lá no artigo 150. Artigo 150. Lá no inciso, na verdade, no parágrafo 4º, no inciso 3º, lá fala o que é considerado, fala dos casos, né, em que se considera casa e fala que esse compartimento não aberto ao público é considerado como casa, tá bom? E a nossa segunda assertiva errada é a assertiva número 4. E por quê? Porque ela fala que Mentira, ela fala 6 meses, mas o correto deveria ser 3, tá? Então, o aumento de pena é no caso de 3 meses após o parto, tá bom? Isso aqui também tá lá, né? Artigo 121, parágrafo 7º, se não for meu engano. Inciso 1º. É isso mesmo, parágrafo 7º, inciso 1º, tá bom? Tá vendo? Facinho, não é? Vamos para a nossa próxima questão. De acordo com o Decreto-Lei 2.848 de 1940, marque a alternativa correta. Letra A. Com relação ao crime de registro não autorizado da intimidade sexual previsto no artigo 216b do Código Penal, a pena é aumentada em até 1/6 nos casos de montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Alternativa B. O crime de furto de coisa comum, previsto no artigo 156 do Código Penal, é de ação pública incondicionada. Alternativa C.
comete o crime de extorsão indireta, previsto no artigo 160 do Código Penal, quem exige ou recebe como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. E a alternativa D, o crime de satisfação de lasciva mediante presença de criança ou adolescente consiste em praticar, na presença de alguém menor de 18 anos, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lasciva própria ou a de outra. E aí, conta pra mim, qual é a alternativa correta? Letra C, tá? Vamos ver por que as outras estão erradas. Nesse caso aqui, na letra A, de colocar, fazer a montagem, né? E colocar ali uma pessoa que não tá no registro, colocar ela no registro, a pena não é aumentada, tá? Não é aumentada, é a mesma pena. É a mesma pena, tá? O artigo 216b, ele fala que é a mesma pena. 6 meses a 1 ano. Tá bom? A alternativa B tá errada porque não é ação pública incondicionada, tá? Não é. É ação condicionada, tá? Condicionada mediante representação, certo? A alternativa D, gente, vocês precisam ter muita atenção. Promete pra mim que vocês vão ter muita atenção na hora de ler as alternativas. Por quê? A alternativa D tá errada simplesmente por causa de um número, tá bom? Um número. Não é 18, é 14. Nossa, mas que 4 feio, professor. É 14 anos. 14 anos, tá bom? Então, prestem muita atenção. A Polícia Militar daqui de Minas tem mania de fazer isso, tá? Pega ali uma palavrinha, uma letrinha. Então, prestem muita atenção. Tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Pedro, funcionário público, e João, desafetos de longa data. Certo dia, após uma longa jornada de serviço, Pedro decide aproveitar seu momento de descanso em um bar próximo à sua residência. Momento em que João, que também estava no estabelecimento, ofende a honra subjetiva de Pedro. Diante das ofensas, Pedro decide se vingar de João e acabar com o problema matando João, dando cabo do problema entre os dois mesmo. Para tanto, Pedro saca uma arma de fogo e dispara contra João. Contudo, ele erra o alvo e atinge Gabriel, um funcionário do bar, ferindo-o no braço de forma leve. Diante do caso apresentado e tendo em vista as normas contidas no Decreto-Lei 2.848 de 1940, Código Penal Brasileiro, Pedro praticou em tese. E aí? Vocês acham que foi homicídio tentado e lesão corporal consumada? Vocês acham que foi homicídio na forma tentada? Vocês acham que foi lesão corporal culposa? Ou vocês acham que foi lesão corporal leve? Falem pra mim. Tentativa de homicídio, tá? Tentativa de homicídio. E por quê? Isso aqui que Pedro fez, né? O ato dele não conseguir fazer o que ele queria fazer é o erro na execução, tá? Erro na execução. Está previsto lá
no artigo 73 do nosso Código Penal. Tá bom? Ai, meu Deus. Artigo 73. Mais ou menos. Deu pra vocês entenderem. Artigo 73. Eu vou até colocar aqui o artigo 73 para vocês verem. Vamos lá, achando o artigo 73, estamos perto. Artigo 73. Deixa eu mexer só um pouquinho para ele ficar melhor centralizado para vocês. Então vamos lá. O que nos diz o artigo 73? Quando por acidente ou erro, no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. Então, por que não é a alternativa A? Homicídio e lesão corporal. Porque ele não atingiu o João, né? Ele só atingiu o Gabriel. E por que vai ser o homicídio? Porque qual que era a vontade dele? Era praticar o homicídio, não era? Por mais que o que ele causou foi só a lesão corporal, mas o que ele queria praticar era o homicídio. Por isso, vai ser na forma tentada. Certo? Ele, como nos diz aqui o artigo 73, se ele atinge pessoa diversa, ele responde como se tivesse praticado o crime contra aquela pessoa. E qual que era a vontade dele, o ânimos dele? Era praticar o homicídio. E como ele não conseguiu praticar o homicídio, seria um homicídio na forma tentada. Se ele tivesse, por acaso, consumado esse homicídio, mesmo que não que o erro na execução tivesse causado a ele errar o alvo, tá? Mesmo que ele tivesse errado esse alvo, o homicídio seria como se ele tivesse matado o João, tá? Isso é relevante em alguns casos, tá? Em alguns aspectos, porque a gente sabe que tem vários tipos, né? De atenuantes e de agravantes, né? Que dependendo da pessoa. Então, aqui, né? Tomem como, né, conhecimento estabelecido aí. Sempre que tiver um erro, nesse caso aqui, né, o erro na execução, é como se tivesse atingido aquele que ele queria atingir. A falta de habilidade dele aqui, no caso, a falta de habilidade dele em atirar, não desconfigura, descaracteriza o cometimento do crime que ele tinha a intenção de cometer. Apesar de ter causado apenas uma lesão corporal, e olha como que eles colocam aqui, né? Ferindo no braço de forma leve. Mesmo que ele tenha causado a lesão corporal, né, de forma leve e de forma culposa, não é, ele vai responder como se ele tivesse atingido o objetivo dele, a pessoa que ele queria atingir. E a pessoa que ele queria atingir para quê? Para matar, tá?
Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão nos diz: João e Maria estavam em um motel na região metropolitana de Belo Horizonte, quando, após praticarem relação sexual, observaram uma luz piscando na lateral do quarto. Ao se aproximarem, verificaram que a luz era proveniente de uma câmera que estava voltada para a cama do motel e que teria filmado a relação sexual dos dois sem o devido consentimento destes. Diante desse cenário e considerando as normas previstas no Decreto-Lei 2.848 de 1940, Código Penal Brasileiro, João e Maria foram vítimas de quê, pessoal? De violação sexual mediante fraude, de registro não autorizado de intimidade sexual, de assédio sexual ou de importunação sexual. Diga para mim o que você acha, meu querido aluno. Pois bem, alternativa B, tá bom? O caso da violação sexual é artigo 215, tá? Não é o mesmo caso que foi contado aqui. Esse é quando você, né, induz a pessoa ali a praticar um ato libidinoso, uma conjunção carnal, mediante fraude, tá? A própria nomenclatura aqui já faz a gente entender. Esse aqui é aquele que a gente já viu, não é? Na questão... Na primeira, na segunda questão, não sei. É o artigo 216b, tá? O assédio sexual, isso aqui é uma dica para toda vez que vocês verem isso. Quando vocês pensarem em assédio sexual, vocês têm que logo assimilar com hierarquia, tá? Hierarquia. É necessário que exista... Nossa Senhora. Gostou aqui. Necessário que exista uma relação de hierarquia, tá? Uma relação de ascendência. E isso no emprego, cargo ou função, tá? Sempre que vocês pensarem em assédio sexual, vocês vão lembrar do chefe babaca. Todo mundo já teve um chefe babaca na vida. Não quer apagar. Assédio sexual tem que ter essa relação. Cargo, emprego, função e uma relação de hierarquia, de ascendência. Tá bom? O crime de importunação sexual, ele é o crime previsto no artigo 215A. 215A. Ele foi implementado aí com esses novos artigos, né, de 2018. E ele foi implementado, não sei se vocês se lembram daquele caso que teve no metrô ou no ônibus, eu não lembro, em São Paulo, em que o cara se masturbou no ônibus e jogou os dejetos da sua masturbação numa passageira, tá? Então, e na época, né, a época que aconteceu isso foi em 2017, isso não era crime. Eu lembro que eu fiquei bem revoltada nessa época. Eu falei, que absurdo, não era crime. Aí hoje em dia tem, que é o crime de importunação sexual, tá? No artigo 215A, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Desculpem, tá? Tô tossindo um pouquinho. Vocês me desculpem mesmo. Analise as assertivas abaixo em relação ao Decreto-Lei 2.848 de 1940, o Código Penal. Primeira assertiva. É isento de pena o agente que, por doença mental
ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Inciso 2º. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Sendo assim, se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Nos casos em que a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Assertiva número 3. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Sendo que no regime fechado, a execução da pena deverá ser cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos. Desculpem, tá? Assertiva número 4. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Já as penas restritivas de direito são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial, em substituição às penas privativas de liberdade fixadas em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. Estão corretas as assertivas. Aí aqui eles já pedem, aqui eles já não foram tão camaradas. Em colocar se era uma assertiva certa, 2 assertivas certas, tá bom? Aqui a gente tem que saber qual que tá certa e qual que tá errada. Eu não vou mostrar a resposta agora para vocês, não. Vamos primeiro analisar uma por uma das assertivas. Essa primeira aqui, primeira assertiva. Gente, letra de lei, tá? Artigo 26, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Estão vendo? É isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Perfeitamente o que está escrito aqui na nossa primeira assertiva, tá bom? A nossa segunda assertiva nos diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas suas penas cominadas na medida de sua culpabilidade. Isso aqui, ó, é o... deixa eu ver aqui. Artigo 29. E esse aqui é o caput do artigo 29. Por que eu tô falando isso? Porque essa segunda parte da assertiva essa segunda parte aqui, ó, se algum dos concorrentes quis praticar crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deles.
Esse aqui, ó, é do mesmo artigo. Nossa, que parágrafo feio. Parágrafo 2º, tá bom? Aí aqui, ó, participação de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1 a 3/3. Parágrafo 1º. Certinho? Artigo 29, tá bom? Perfeitamente. Só que aqui é mais bem elaborado, tá? Nossa assertiva número 3. O que ela fala? Ela fala aquilo que está no artigo 33. Tá bom? O artigo 33 que fala sobre isto. E quanto a essa parte final aqui, ó, sendo aqui, ó, regime fechado, a execução da pena deverá ser cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média. É o parágrafo 1º. Certinho? Tá lá, letra de lei. Leiam o artigo 33. É o que está escrito aqui. Leiam aqui. É o que está escrito no artigo 33. Na assertiva 4, perfeitamente o que dispõe o nosso artigo 53, tá? Vocês forem lá no artigo 53, vai falar isso aqui, das penas privativas de liberdade. Por isso, a nossa resposta é a letra C, tá bom? Todas as alternativas estão corretas. Por quê? São todas letras de lei. Tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Que ela nos diz: assinale a alternativa incorreta, tá? Prestem muita atenção, tá? Prestem muita atenção nesses detalhes. Não vai muito afoito, igual eu falei com vocês, prestem atenção na hora da leitura. Aqui tá pedindo a incorreta, tá? Em relação ao Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Alternativa B. O erro sobre elemento constitutivo de tipo legal de crime não exclui o dolo e também permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Nesse sentido, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. A alternativa C. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados contra o patrimônio da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, ainda que o agente tenha sido absolvido no estrangeiro. Alternativa D. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil, para obrigar o condenado à reparação do dano
a restituição e a outros efeitos civis ou para sujeitá-lo à medida de segurança. E aí, contem para mim, qual dessas alternativas aqui é a alternativa incorreta? Letra B, tá? E por que é a letra B, professora? Letra A, tá certinha, não tá? Vocês sabem do macete? Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime. Teoria da atividade. Conhece, não conhece? O luta? Então, aqui tá falando o quê? Lugar do crime, onde ocorre a ação ou a omissão, ou onde deveria se produzir o resultado. Ou seja, não é nem o lugar do crime, ele abrange, né, os dois. Tanto o lugar onde ocorreu, quanto o lugar onde deveria produzir. É isso que é chamada teoria da ubiquidade, tá? E o tempo do crime aqui não fala, mas é só para vocês, se vocês não sabem, para vocês saberem do macete, tá? O macete do luta, que fala do lugar e do tempo do crime. Isso aqui tá lá no artigo 6º, tá, gente? Artigo 6º. Esses artigos do começo do código, eles são bem importantes, tá? Costumam cair. E é coisa assim, tem que estar aí na ponta da língua, tá? A alternativa B, por que ela tá errada? Por isso que eu falei com vocês, gente, por favor, leiam com muita atenção, bem devagar, com muita calma, prestem atenção em tudo que vocês estão lendo, tá? Sabe por que tá errada? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aí. Estão vendo? Deixa eu colocar aqui pra vocês no... Oh, meu Deus. Deixa eu colocar aqui pra vocês no código. Meu Deus. Tá passando. Deixa eu ver se apareceu bonitinho pra vocês. Artigo 20, gente, olha pra mim o que tá falando ali. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. O que é que fala na assertiva aqui? O erro sobre o elemento constitutivo do tipo de crime não exclui o dolo. O resto da assertiva, o resto da alternativa, tá toda certa, tá? Aqui, ó. E permite também a punição por crime culposo se previsto, mas permite a punição por crime culposo se previsto. Nesse sentido, é isento de pena quem, por erro plenamente justificável nas circunstâncias, supõe situação de fato se existisse, tornaria a ação legítima. É isento de pena quem, por erro plenamente, parágrafo 1º, tá? As penas justificáveis supõem situação de fato ou se existisse, tornaria a ação legítima. É por isso que eu peço para vocês muita atenção, tá? Na hora de ler, por favor. Isso aqui, ó, não apaga, que legal. Isso aqui é o erro de tipo, tá? Aquele erro de tipo que a gente trabalhou lá na questão do Pedro, do João. Não, desculpa, não foi lá não, tá? Lá foi erro de execução. Esse aqui é erro de tipo. Desculpem.
Então, gente, olha só. Isso aqui, ó, tá errado, não tem esse não. Isso aqui é a hipótese de erro de tipo, tá? E essa aqui, ó, nesse sentido, é isento de pena por erro plenamente justificado pelas circunstâncias que pressupõem que existissem, se existissem, tornariam a ação legítima. Isso aqui que está lá no parágrafo 1º são as discriminantes putativas. O que são as discriminantes putativas? Elas são aqueles casos em que o agente acredita estar amparado por alguma excludente, né? Ele estaria amparado pela legítima defesa ou estaria amparado pelo estado de necessidade, exercício regular do direito, mas não, tá? Por isso que é chamado putativo, é imaginário, tá certo? Então, todo o resto da questão tá certo, só esse não aqui que tá errado. A alternativa C tá lá no artigo 7º, tá? Artigo 7º, inciso 1º, B. E a alternativa D tá lá no artigo 9º. Tá bom? Artigo 9º, inciso 2º. Certinho? Compreendido? Prometem pra mim que vão ler tudo com calma, vão ler tudo com muita paciência. Lembrem de mim lá falando pra vocês, leiam com muita paciência, lê, grifa, rabisca, faz o que você quiser, mas por favor, lê com muita paciência, porque é um não, é um número que te faz perder uma questão que às vezes você sabia qual era a resposta, tá? É um incorreto ao invés do correto, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Qual é o crime, tá? Aqui, ó. A descrição acima se refere a qual crime tipificado no Código Penal brasileiro. Marque a alternativa correta. Então, pessoal, qual a alternativa correta? O que vocês acham que é? Isso aqui é importante saber, viu? Todos os crimes contra a administração pública. É importantíssimo saber isso. Peculato, muito bem, parabéns. Peculato. E por que é peculato e o que são os outros crimes? Tá, eu não vou adentrar aqui, não vou dar uma aula dos crimes contra a administração pública para vocês, mas dentro daqui da questão vou dar alguns macetinhos para você. Prestem muita atenção nos verbos, tá? Quando se trata de crimes contra a administração pública, apropriar-se é peculato, artigo 312, tá? A concussão, vocês vão lembrar de quê? Exigir. Ai, que exigir feio. Concussão. Vamos aqui de novo. Exigir. Parecendo um acento, mas não é acento não, tá, gente? Exigir não tem acento. Canetinha da professora aqui, não gosto muito dela.
Tá lá no artigo 316, tá bom? Para quem quiser ir lá ler depois o que é a concussão. A corrupção passiva tá no artigo 317 e é solicitar ou receber, tá? E a apropriação indébita é do artigo 168, ela nem tá lá no capítulo, no título dos crimes contra a administração pública, tá? O artigo 168 é apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção, tá bom? Não é crime contra a administração pública, não. Tá bom? Artigo 168. Nossa próxima questão. Analise as assertivas abaixo em relação ao Decreto-Lei 2.848 de 1940, o nosso Código Penal brasileiro, lindíssimo, maravilhoso. Primeira assertiva nos diz o quê? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Assertiva número 2. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A assertiva número 3. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. A assertiva número 4 nos diz que o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. E aí, o que vocês me dizem? Qual a alternativa? Vamos analisar as assertivas, tá bom? Vamos lá. Primeira assertiva. Desculpem, pessoal. Isso aqui, ó, a gente sabe que tá certíssimo, não tá? Ninguém pode ser punido por algo que deixou de ser considerado crime, até mesmo se tá, aqui não fala, mas até depois de transitado em julgado, tá? Aqui, ó, ai, que letra feia. Aqui, ó, artigo 2º, tá bom? Falei com vocês que é importante, né, esses primeiros artigos ali do Código Penal. Então, artigo 2º. Assertiva número 2. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgada. Aquilo que eu falei, acabei de falar, né? Que mesmo na sentença condenatória que já foi transitada em julgada, se ela for favorável ao agente, essa mudança de lei vai se excluir os efeitos, né? Então, essa também tá certa, tá? Também é o artigo 2º, mas aqui é o parágrafo... Vou escrever bonitinho. Parágrafo único, tá? Seria uma bolota, tá? Ficou muito bonita, né? A assertiva número 3. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas não permite a punição. Isso aqui, ó, tá escrito igualzinho aquela assertiva que a gente fez lá pra trás. Só não vou pular aqui, senão vai coisar aqui o negócio que tá escrito, tá? Mas esse aqui é o artigo 20, gente. Ó, é importante vocês saberem isso de erro de tipo, tá? Muito importante. Artigo 20, erro de tipo.
tá bom? Essa aqui também tá certa. Ela tá lá no artigo 21 e ela trata do erro de proibição. Tá bom? Vocês estão vendo aí que a Polícia Penal, Polícia Militar de Minas, ela gosta de cobrar essas coisas. Erro de tipo, erro na execução, erro de proibição, que são coisas que estão no código, mas são, vamos dizer assim, é um entendimento que vocês vão ter ao estudar a doutrina, tá certo? Então, essas coisas são bem cobradas aqui. E a nossa resposta é a letra... Ai, meu Deus, passou demais, desculpem. Letra C, viu? Todas as alternativas estão corretas. Tá tudo certinho aqui, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Agora... Oh, meu Deus, eu já dei a resposta para vocês. Agora, vamos fazer mais uma questão. E ela nos diz o seguinte: de acordo com as disposições do Código Penal brasileiro, acerca das excludentes de ilicitude e de culpabilidade, é correto afirmar que entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Alternativa B. O Código Penal brasileiro restringe a alegação do estado de necessidade apenas a quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Alternativa C. Aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, pode alegar como excludente de ilicitude o exercício regular do direito. E a alternativa D. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Contem para mim qual dessas alternativas está correta. Tic-tac, tic-tac. Não foi muito difícil, né? Alternativa D, tá bom, meus amados? Então, vamos ver por que as outras estão incorretas, tá? Legítima defesa. Legítima defesa, gente, é esse aqui, ó, que tá na D, tá? Ó, que tá na C, desculpa. Aquele que, usando os meios necessários, repele injusta agressão atual iminente. Aí, esse aqui não é exercício regular do direito, é legítima defesa. Legítima defesa. Esse aqui, ó, a definição não é de legítima defesa, é de estado de necessidade. Estado de necessidade. Tá. Esse aqui tá no artigo 24, tá bom, meus amados? Artigo 24. Esse aqui tem no artigo 25.
aqui, ó, a letra D tá perfeitamente lá, no artigo 23, inciso 1, 2 e 3. A letra B tá lá no artigo 24 também. Cadê? Nossa senhora, fez tanta bagunça aqui que até me perdi. Tá lá no artigo 24 também, no parágrafo 1º. Porque é claro, né, gente? Esse aqui é o contrário. Quem tem o dever legal de agir, de enfrentar o perigo, ele não pode alegar estado de necessidade, não. Pelo amor de Deus, gente. Imagina, bombeiro vai falar, não vou entrar no prédio em chamas, não, porque estado de necessidade. Não vou fazer isso, não. Perigoso entrar lá, você tá doido? Aí não dá, né, gente? Se você tem o dever legal, vocês, meus amados futuros policiais militares da minha maravilhosa Minas Gerais, vocês lá, vou chegar e vou falar, não posso entrar ali não, aquela zona de tiroteio ali não, estado de necessidade, não pode, tá? Então a letra B tá errada porque é completamente o contrário disso. Ela fala que só quem tem o dever pode alegar estado de necessidade. E é o contrário. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade, não, tá bom? Então é isso aí, meus queridos, meus amados. Muito obrigada por terem ficado aqui até o fim comigo. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido de grande valia esses ensinamentos, tá? Vamos com tudo aí, vamos estudar, vai dar tudo certo, vocês podem ter certeza, tá? O esforço vai ser recompensado, principalmente vocês que estão aqui, estão estudando agora, né? O edital ainda nem saiu e a gente nem tem previsão, né, das coisas, né, no geral. A gente não tem data certa, a gente não tem nada, mas vocês estão aqui, estão se dedicando, podem ter certeza que o esforço vai ser recompensado, tá bom? Agradeço muito, que vocês precisarem comigo, tá? Entrem em contato, podem me procurar nas redes sociais, @prof. Lorraine Nunes, tá bom? O que precisarem. Tamo aí, tamo junto, até a aprovação de vocês, tá bom? É isso aí, até mais, pessoal. Tchau, tchau.